chamar o nosso padrinho do evento, Sim. Marcos Mota. Gente, ô Ju, acho importante a gente explicar antes o conceito do padrinho. Eu estava pensando nisso. Bom, quando a gente estava idealizando o Plim, veio a ideia do terceiro convidado, vamos colocar assim, ser padrinho ou madrinha do nosso evento. Por quê? O Marcos, né, hoje a gente vai falar bastante da coleção de livros, já é um autor consagrado, best-seller, mas que viveu todos os perrengues do autor independente. Então, uma pessoa que tem propriedade para falar sobre toda essa jornada, mas que ainda hoje, alguém que vive do livro, que está nas escolas, dá palestra, é alguém que está todos os dias buscando mais leitores. Então, por mais que não caracteriza mais como um autor independente, mas está junto. É alguém que a gente pode se inspirar bastante. Então, tem esse viés. É diferente da gente trazer um autor mega consagrado e tudo mais. A ideia é que a gente consiga extrair do Marcos essa jornada e do ponto que ele está hoje. Então, a gente sempre pensou, né, nessa figura para incorporar, acrescentar ainda mais a experiência da escrita, né, da vivência de anos publicando livros, né? Então é isso. Esse é o... Não sei se ficou claro, acho que ficou claro, né, Bruno? Ficou, Com certeza. expliquei, né? Explicou bem. É isso, o padrinho ou a madrinha é alguém que acredita na literatura independente, acredita no projeto do Plim e que entende mais do que ninguém os desafios que um escritor independente passa. E nós pensamos muito em quem seria essa pessoa. E aí eu falei com o Ju, eu acho que o Marcos seria uma boa ideia. E ele topou. Então nós agradecemos muito a presença do Marcos aqui, que comprou a ideia do nosso primeiro Plim. Obrigada, viu, Marcos? Eu que agradeço. Que bom. E o Marcos, né, só complementando, ele esteve no antigo Pode Ler e Escrever, foi em que a gente se conheceu alguns anos atrás. Acho que tem quase uns 3 anos já, né, Marcos? Então, é uma baita de uma atualização de conteúdo, muita coisa aconteceu nesses últimos anos, mas é uma curiosidade legal também, né, assistir, né, como que foi a conversa que a gente teve no passado. E Marcos, bom, sua jornada ela começou literária, eu acredito, né, você pode me corrigir, inventando, né, histórias para um sobrinho. Exato. Dessa forma, né? E você, que é farmacêutico, engenheiro de formação, e eu me identifico, eu também sou engenheiro de formação e estou na literatura hoje, e por anos, né, você enfrentou os desafios mais clássicos do autor independente, né? A dificuldade de colocar seus livros nas prateleiras, os desafios da autopublicação que a gente falou tanto aqui hoje, né? Mas em 2023 veio uma virada, quando a editora Ciranda Cultural assumiu toda a sua coleção. E a Ciranda Cultural levou, né, esses livros para o selo Príncipes. Então, eu identifico fácil aqui Príncipes pela folhinha aqui da logo. E, bom, é uma trajetória, né, de resiliência, de altos e baixos, de conquistas, e que tem se tornado cada vez mais, né, Marcos? E recentemente teve o lançamento do box, né, da coleção Exato. toda, que ficou incrível e, né, tem galgado cada vez mais sucesso na fantasia nacional. E hoje compartilha aqui conosco a sua jornada. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quero agradecer, né, pelos organizadores. Eu confesso, pessoal, que eu não imaginava uma grandiosidade tamanha. Tá? Vocês estão de parabéns, a Bruna, o Luiz, o Juliano. Eu sei que tem uma equipe toda por trás, as gêmeas. Eu estou realmente encantado. Eu estou me sentindo assim até acuado, porque eu nunca vi tanto holofote na minha frente e tantos elogios. Muito obrigado mesmo. Cara, eu que espero bom. poder contribuir com vocês aqui hoje. Que bom, fico feliz, Marcos. E, né, a gente lendo sua biografia, né, todo o material que a gente compartilhou, me veio muito essa curiosidade, né, dessa invenção, contação de história para o seu sobrinho. Conta um pouco mais para a gente como que foi e qual que foi aquele estalo do tipo, opa, eu acho que eu posso um pouco além dessas historinhas que eu estou criando aqui. Foi em 2009,
Algumas pessoas aqui já conhecem, né? Rejane, algumas bibliotecárias. Antes de qualquer coisa, tá, gente? Eu estava ali fora falando, a melhor amiga de um escritor é a bibliotecária. Essa frase é minha, tá? Essa frase é minha. Sempre quando eu vou dar conselhos para autores independentes, eu falo assim, gente, não tem. Bibliotecário é quem? Quem cuida de livro, é quem sabe indicar o livro certo, para a idade certa, para a pessoa certa. Então, já anota essa dica aí, né? Como é que fala? Pega o código, anota a senha. A bibliotecária, e eu falo bibliotecária, tem os bibliotecários também. Gente, é o terceiro bibliotecário que eu conheço. Eu só conheço o Celso, lá do SES de Betim. Eu conheço o Ianês, não sei se vocês conhecem. Eu sei que ele trabalha na Prefeitura de Belo Horizonte. Agora eu vou ter a oportunidade de conhecer mais um. O resto é tudo mulher. Aí eu falo assim, gente, eu tenho que falar bibliotecária, da preferência, porque, né, em sua maioria. Mas eu comecei em 2009. Comecei em 2009 contando historinhas pro meu sobrinho. Ele ficou 30 dias lá em casa. O pessoal conhece a história aí, quem me acompanha, o Alex. E o menino não dormia. Os pais dele tinham ido para fora fazer uma residência, né, uma especialização, e aí deixaram o sobrinho na casa do tio. E eu contando historinha, ao invés dele dormir, ele ficava cada vez mais acordado. Ele voltou para casa dele depois de 30 dias. Eu falei para minha esposa assim, estou escrevendo a historinha que eu inventei para o Henry, porque ele tinha 5 anos de idade e estava sendo alfabetizado. Aquela história começou a ganhar corpo e começou a mudar, diferente daquilo que eu contei para ele, e a minha esposa falava assim, continua dando corda para a imaginação. No final de 10 meses aproximadamente, quase um ano, eu tinha 254 páginas escritas. Foi o primeiro livro que eu escrevi, não é nenhum livro da coleção. Eu escrevi 6 livros, podemos falar disso, né? 6 livros antes de chegar no primeiro da coleção, de 2009 e 2014. Todos os 6 livros anteriores rejeitados por editoras, né? Aquele clichê, todo mundo passa. Todos rejeitados por editoras, eu colocava em concurso público, também não ganhava concurso nenhum. Mas desde desse primeiro livro, eu tinha uma revisora que me acompanhava, que eu conheci na academia, na esteira, porque quando você escreve o primeiro livro, você sai contando para todo mundo. Eu contava para a moça da padaria, para o trocador do ônibus que eu pegava, escrevi um livro, e ninguém estava nem aí, só ouvia por educação. E um dia na academia, na esteira, eu falei para a moça do lado, sabia que eu escrevi um livro? Aí ela, escreveu, mas você pensa em colocar na livraria? Aí eu nem tinha pensado nisso. Falei assim, penso. Aí ela, mas seu livro já está revisado? Eu, como assim? Para vocês verem como eu entendia de mercado editorial e de livro. Como assim? Não, quando a gente escreve um texto, tem que passar por uma revisora. Eu falei, não, eu não passo não, tá lá em casa no Word. Aí ela falou, eu sou revisora. Aí que eu entendi. A única pessoa que se interessou. Que legal. Mas eu brinco assim, mas é uma pessoa fantástica. A gente combinou um preço, ela revisou o livro, me entregou o livro cheio daquelas correções do Word, e eu não fiquei satisfeito, obviamente. Eu queria que ela falasse que o meu livro Tava perfeito. Era o Harry Potter brasileiro, né? E quando nós nos encontramos pessoalmente num café lá em casa, que eu agendei um café lá em casa, aí foi aquela decepção, porque ela começou a me falar só coisas assim, né? Seu livro... Acabou o título, com você e com o livro. Literalmente, o título do livro, mas ela acabou de uma forma elegante, né? O pessoal que faz letras, não sei se tem alguém aqui, eles sabem. Dona Júlia ali, né? Eles te xingam, você acha bonito e elogia e ainda bate palma, porque eles falam de uma forma tão bonita. Ela falou, né, do título, do clímax, foi falando aquilo tudo, e eu já estava odiando aquela mulher ali na minha frente, até que quando ela chegou um momento e falou assim, olha, escrever um livro qualquer um escreve, porém com arte literária para poucos. Aí eu sempre falo, né, Rejane, se um dia alguém publicar uma biografia minha e não vier com essa frase, porque essa frase é o que faz eu estar aqui hoje. Ela falou, escrever um livro qualquer um escreve, porém com arte literária para poucos. Aquilo foi um murro. Eu já estava pensando assim, eu vou ligar a polícia e falar que ela tropeçou e quebrou o pescoço. Né? Porque assim, eu estava odiando aquela mulher na minha frente e eu não sabia mais o que falar. Minha filha tinha acabado, era 2010. Eu escrevi em 2009, 2010. Era 2010 porque a Sofia, minha filha, que hoje está com 15 anos, ela tinha acabado de nascer. Eu lembro da minha esposa amamentando ela no quarto, minha esposa ouvindo a conversa e a revisora ela falando. Aí eu falei assim, mas o que é arte literária? E ela começou a me dar uma aula sobre Machado de Assis, Graciliano Ramos, Aloysio de Azevedo, e começou a embolar a língua, Dostoiévski, Tolstói. Aí eu falei, agora ela passa mal. E começou a me falar um monte de nome e começou a recitar trechos desses autores, parecia aquelas pessoas recitando versículo bíblico decorado.
começou a recitar e falava um trecho de Machado de Assis, está vendo aqui, olha que complexidade ao descrever a Capitu. E eu assim, só olhando para a cara dela, né, odiando. Quando ela foi embora, o clique deu. Eu falei para minha esposa, nunca mais essa mulher encosta a mão num livro meu. Aí minha esposa, por quê? Ela falou que meu livro é um lixo. Eu entendi a mensagem dela. Né? A Tecla SAP traduziu, né? E aí minha esposa, olha, eu estava escutando lá do quarto, se eu fosse você, eu arrumava tudo que ela mandou você arrumar, porque ela é profissional da área e você é engenheiro. Aí eu falei para minha esposa, mas você leu o livro, você falou que o livro é bom, aí minha esposa, mas eu sou sua esposa, você queria o quê? Né? Ia dar divórcio. Eu estava falando até pro papagaio, gato, sabia que eu escrevi um livro? Gente, eu estava tão empolgado, quem escreveu um livro, imagina, né? Gente, eu não estou enxergando ninguém aqui, eu só vejo luz, né? Mas assim, quem escreveu um livro sabe, a gente fica tão... Não, tá ótimo, eu tô falando... Pode iluminar do jeito que vocês quiserem, mas né, eu não tô acostumado realmente com essa coisa tão glamourosa aqui, né? Tá vendo? Aqui é cheio mas de aí glamour. foi assim que eu comecei, e aquele livro foi pra gaveta lá do Word. Revisado, foi pra gaveta. Ficou lá esquecido, eu tentei consertar, eu coloquei um prólogo, eu coloquei um epílogo, eu fiz um prequel, eu chamava de prequela, de 20 páginas, um conto, tentando explicar. Ela falava assim, o nome do livro tem o nome de um personagem. E o personagem morre no capítulo 2 e não aparece mais. Como é que você coloca o título do livro de um personagem que morre no segundo capítulo? Sim. Aí eu falei, calma, é uma trilogia. Quem escreve fantasia é assim, né? É uma trilogia, igual o Senhor dos Anéis. E ele vai ressuscitar no livro 2. Ela, não é assim. Tipo assim, né? Olha... Cada volume de uma coleção tem que ter um arco. Mesmo que tenha um arco que inicia no primeiro livro e termina no 7º livro, cada fascículo é igual um episódio de uma série de TV. Tem que ter um arco, um micro-arco ali. E naquele dia fatídico, que eu estava odiando aquela pessoa, eu tive a minha primeira aula de escrita criativa e eu não sabia. E eu vou falar para vocês, todas as grandes lições que eu carreguei para o resto da vida na minha carreira foram naquele dia. Ela falou cada coisa ali, vocês não têm noção. Tudo foi ali em 2 horas de conversa. Eu pagava o ilustrador para fazer as ilustrações do livro e eu ficava empolgado com aquelas ilustrações. Ela olhou as ilustrações assim, eu paguei caro. Falou assim, você quer ser ilustrador ou escritor? Para que você está preocupado com ilustração? Aí ela virou e falou assim para mim, se você escrever bem, você pode escrever num papel de embrulhar pão da padaria. A pessoa que lê vai falar, quem escreveu isso? Eu quero ler outra coisa dessa pessoa. E eu só apanhando, Acabou né? que você levou todas as pancadas todas num as dia lições só. Aquela revisora me deu naquele dia. E o ódio necessário para eu falar assim, agora eu quero escrever algo que ela vai ter que... Gente, agora, eu não pensei agora ela vai isso. gostar do que eu vou escrever. Eu não pensei isso, Bruna. Mas depois de 4, 5 anos, o que acontece? Aí eu fiquei com ódio dela, uns 3 meses, a orelha dela queimando. Da forma que você falou, às vezes até colocou na gaveta esse texto e teve um hiato até voltar? Teve um hiato, assim. Eu fiquei uma noite sem dormir, mas sem dormir mesmo, eu fiquei em branco, assim, odiando a pessoa. Sabe, gente, nós somos seres humanos. Eu tava odiando aquela mulher com todas as minhas forças. Aí minha esposa assim, não, ouve ela que é profissional. Aí eu escrevi um segundo livro, que é muito difícil você corrigir algo que você disse, para mim é muito difícil. Depois, um texto inteiro fica cheio de remendo. Aí escrevi um segundo livro, quem que revisou? Foi ela, que é a única revisora que eu conhecia na época. Graças a Deus, porque ela me acompanhou de 2009 a 2015. E aí nunca mais eu convidei ela para ir lá em casa me falar que ela tinha achado, mas ela sempre revisava. Eu tinha medo. Quando eu escrevi o Enigma dos Dados, que é o primeiro livro, ele tá até, eu peguei alguns exemplares com o livreiro, eu não consegui o primeiro livro, tá, gente? Quando eu escrevi o Enigma dos Dados, eu mandei para ela, foi eu trouxe da minha estante. Ah, sim. Para poder mostrar. Ela me telefonou, ela tinha acabado de revisar, ela falou, o que você vai fazer com esse livro? Eu falei, eu vou continuar tentando editora. Ela falou assim, se você não publicar esse livro, eu vou tirar dinheiro do meu bolso, eu conheço uma editora aqui de Belo Horizonte, eu vou publicar esse livro. Aí eu quase caí para trás. Isso em 2014. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque esse livro é o livro que toda professora gostaria que seu aluno lesse. Ela falou isso em 2014. Parecia uma profecia. Quando ela falou isso, eu falei, pronto, tirei R$8.000 do bolso, 1.500 exemplares. Paguei uma editora de São Paulo para editar.
Aí veio a primeira edição do Enigma dos Dados, 1.500 exemplares, aquele monte de caixa lá em casa, e eu não sabia como vender. Que é um outro ponto, você nunca tinha imaginado que precisaria cuidar, entender, né? Aquela edição paga, sabe quando você faz uma edição paga? A primeira edição que eu fiz foi uma edição paga, foi essa. E aí os livros ficaram lá encaixotados, todo dia minha esposa passava em frente ao quarto, e essas caixas aqui? Tipo assim, quando que elas saem? Aquele monte de caixa empilhado. E aí eu tentei escolas, né? Eu sei dessa dor, eu até ouvi aqui a gente falando, dificuldade de entrar nas escolas na época, 2014. Só que eu não pensava em escola. A maioria dos autores não pensam. Hoje muitos pensam, até muitos visitam o meu Instagram e vê, né? Eu tenho 4 SESs para fazer agora. Nessa semana eu tenho 1, tem mais 3 na outra semana. Mas isso é 10 anos depois. Fora os anos de 2009 e 2015, tá, gente? Eu estou contando de 2015 e 2025. Então, assim, é muito mais do que 10 anos. Né? E aí, o que acontece? Não entrava, por quê? Ainda mais naquela época que estava acontecendo no Brasil também, de pessoa entrar na escola, sair atirando. Como é que um cara com um livrinho debaixo do braço batia na escola? Aqui, eu posso falar para os alunos... Uma pessoa desconhecida, né? Ia ter entendeu? Uma diretora doida, não sei quem é ele, mas deixa ele entrar. A gente tem que levar isso em consideração. Aí, a minha irmã sabia que eu tinha começado a escrever para o meu sobrinho, me liga que eu conversei na escola do Henry, você vai lá dar palestra, e eu não pensava em escola. Em momento nenhum passou na minha cabeça escola. Mas você já entendia quem que era o seu público? Você eram eu não entendia. Adolescentes, adultos? Eu não entendia. Eu passei de 2009 a 2014, 5 anos, né? 5 anos focado. Aí eu vou dar segundo código, aí, segunda senha. O que aquela revisora me falou, se você escrever num papel de embrulhar pão e for algo de valor, a pessoa que lê aquilo, ficar encantada com a sua escrita, ela vai procurar quem que escreveu isso. Eu quero ler mais coisas dessa pessoa. Eu comecei a focar, eu quero escrever para o público infanto-juvenil, dos 10 aos 15. Não significa que um adulto vai ler e não vai gostar, né, Alex? Ele já leu, acho que você deve estar no último livro, né? O que acontece? Mas o vocabulário, as tramas, a profundidade, a complexidade vai estar para dentro desse público. Eu comecei a comprar e a ler Harry Potter, Percy Jackson, tudo. Aí você passou a estudar a literatura que já era para esse público. Estudar. E fantasia. Por quê? Eu queria escrever o quê? Literatura fantástica. Para quem? O quê e para quem? Né? Engenheiro trabalha muito com essas lógicas. Gente, eu comecei a devorar. Eu nunca tinha ouvido falar de um russo, Vladimir Prop. Não sei se alguém que já ouviu falar, quem faz letras, provavelmente. Eu comecei a analisar, eu pegava assim, 10 livros infanto-juvenis de fantasia. Quantas páginas tem, em média, eu jogava no Excel, uma média. Quantas páginas tem cada capítulo do livro? Aí eu encontrava uma média, eu falei, o meu livro não pode ter mais do que isso. Porque o livro infantil que deu certo, eu estava trabalhando com quem já tinha dado certo no mercado. Eu não ia inventar a roda. Aí eu pegava assim, vocês pegam o primeiro Harry Potter, ele tem mais de 200 páginas, ele tem 300, 500 páginas. Aí a pessoa quer ser autor independente, nada contra, cada um faz o que quiser da sua vida. Eu só estou dando a minha dica, tentando contribuir com um cafezinho. Eu falava assim, eu vou começar com um livro de 500 páginas, caríssimo para imprimir, uma pessoa que nunca ouviu falar do Marcos Mota. Se esse livro tem, até Diário da Princesa, gente, eu peguei, né, que não era fantasia, porque era sucesso juvenil, eu começava a pegar aquilo para ler, eu falei, olha o tamanho desses livros. Depois que eles vão ficando mais grossos, né, vão aumentando o número de páginas. É que ali você já conquistou o leitor, né, então ele já está mais predisposto a ler um volume maior. Mas eu fiquei com uma dúvida, Marcos, nessa época que você estava lendo os clássicos, você já se entendia como escritor de fantasia? E assim, porque às vezes as primeiras histórias a gente vai escrevendo o que vem na cabeça e às vezes da mesma forma que você não identificou logo de cara o seu público-alvo, pode ser que fantasia, às vezes um subgênero específico, você também não sabia. Você tinha claro isso nessa época? Eu tinha claro que era fantasia por um motivo. Eu gosto muito de Agatha Christie, livro de mistério, policial, assassinato. Só que eu não sou policial, eu não faço direito, eu não tenho noção nenhuma de como funciona isso no mundo real. Como é que eu escrevi algo de algo que eu não conheço? Não tenho domínio.
Então a dica é, eu escolhi escrever algo que eu tinha domínio. Eu olhava para minha estante, a maioria dos meus livros era de fantasia. Eu ia inventar de escrever faroeste. Eu nem vivi naquela época, tipo, você entendeu? Você tem que buscar escrever algo que você domina, que você já conhece. É mais fácil. Eu posso escrever? Posso, de outras coisas? Posso, mas o meu trabalho para escrever aquilo vai ser muito maior e eu vou correr muito mais risco de escrever uma coisa mal escrita a respeito daquilo, daquele universo que eu não domino. Entendeu o motivo? Não, sim, faz sentido. E talvez um pouco de jogar numa zona segura, não sei, pode ter sido por conta das primeiras pancadas que você levou dessa revisora. Não que você tenha ficado de forma alguma medroso, mas ela te ajudou também a direcionar para você escrever daquilo que você domina, que você sabe, sem inventar demais, sem fugir. Porque acontece com muitos escritores, por exemplo, escrevi um romance de um suspense policial, agora no próximo livro eu quero me arriscar numa poesia. Isso, para uma forma de estudo pode ser, mas há outros autores, que eu acredito que seja o seu caso, eu quero ficar o melhor a cada história que eu escrevo, e você também vai se encantando com o universo que você vai criando, né? Livro pós livro, né? Exatamente. Eu comecei, aí onde que eu queria chegar? Eu comecei a medir número de páginas. Gente, eu vou falar que é uma coisa absurda, mas eu fiz. Eu comecei a contar o número de adjetivos que tinha por capítulo. Engenheiro, eu comecei a contar adjetivação, como é que a pessoa montava as estruturas linguísticas, né? E aí eu descobri que o Vladimir Prop, lá em 1950, não sei, 1940, não lembro, mais de 50 anos atrás, era um russo que ele já tinha feito isso. Ele tem lá, eu acho que ele pegou 100 contos fantásticos de autores diferentes, de épocas diferentes, e ele começou a descobrir padrões linguísticos. Como é que pessoas que não se conheciam, em épocas diferentes também, usavam os mesmos padrões para escrever e encantavam os seus leitores? Porque o nosso cérebro possui um mecanismo para entender as coisas. Então, se você entende... Por isso tem pessoas que são ótimos oradores, vão contar uma história, eles conseguem... Eu já tive professores inteligentíssimos, mas não conseguia passar matéria. Eu já tive pessoas que não eram tão inteligentes, não eram os mais inteligentes, mas eles tinham aquela dinâmica de conseguir fazer o aluno entender por quê. Às vezes inconscientemente, tá, gente? Porque a mente dele trabalhava daquela forma que a nossa bio ali, que vem de nascença no nosso, né, que vem lá, não sei de onde, das células ali, funciona. Então eu comecei a pesquisar isso. Aí depois eu descobri que eu não estava inventando a roda, que já tinha um expoente da literatura russa que já tinha feito isso. E eu estava como engenheiro, porque assim, eu respiro número, né? E aí eu caí agora, respiro letra também. Inclusive, a Júlia talvez possa me corrigir, mas eu acho que existe uma disciplina de engenharia de textos. Eu já cheguei a ver esse termo, engenharia de textos, e eu acho que é exatamente isso que o Marcos faz. Né? Essa questão de construção mesmo, técnica, de estudar toda a estrutura por trás da construção de textos de determinados gêneros e como aprimorá-los, né? Porque hoje a gente vê engenharia de tudo, engenharia de dados, engenharia de alimentos, engenharia civil e todos. Mas realmente, eu falo da Júlia porque eu vi alguém com uma camiseta do UFMG com esse título, Engenharia de Textos. E aí você falando isso, eu fiz essa associação. Falei, nossa, será que tem a ver com isso? Eu acho que faz todo sentido. Mas, Bruno, aí eu tenho que deixar aqui um alerta, tá, gente? Não se apegue a isso. Sim. Eu até ganhei, o primeiro livro de escrita criativa que eu ganhei foi do Alex. Eu tenho que falar isso, Alex. Para mim é o melhor crítico literário de Minas, porque do Brasil inteiro eu não posso falar. Ele fez uma análise dos meus livros lá em 2015, quando ele leu, quando eu li a crítica dele, estava até falando ali fora, ele estava sentado comigo na hora que eu estava escrevendo o livro, porque o cara me dissecou a minha alma na hora que eu estava escrevendo os livros. Eu falei, de onde que esse cara tirou? Né? Então, assim, eu admiro muito ele, aproveitando e agradecer a sua presença aqui. O que acontece? Você não precisa desses métodos, vamos dizer assim, rigorosos para escrever. Você só precisa ler muito e querer escrever. É porque realmente eu sou engenheiro, a minha mente ela é mais voltada para isso. E se a gente for buscar, nós vamos encontrar. Ele me deu o primeiro livro de escrita criativa que eu ganhei na vida. Depois eu tenho uns 4 ou 5 lá em casa. Em um deles tem fórmulas, gente. Tem fórmulas matemáticas falando assim, pega um parágrafo, calcula um número tal de, não sei se é de substantivos, no final você joga na fórmula,
para saber se aquele parágrafo vai ser legível ou não, entendível ou não. Não precisa disso. Assim, mas é legal ter isso, essa ciência, eu acho importante, para a gente ver que realmente escrever é uma ciência, não é só, né, desenvolver um foguete que vai para o espaço. Sim. Por que não me avisaram isso na época que eu tinha aula de matemática? Eu ia gostar muito mais de matemática se fosse ensinado assim, né? Mas, gente, escrever é ler muito e ler muito e escrever muito. Naquele de 2009 a 2014, eu lembro que eu estipulei todos os dias do ano, 365 dias do ano, eu não ia deixar de escrever menos de 2.000 palavras no Word. E aquela minha revisora, ela é testemunha disso. Porque aí eu comecei a mandar um monte de contos para ela. Eu escrevi 6 livros até 2014. Tem um e-mail que eu tenho registrado dela. Ela falou assim, nossa, você virou uma máquina de escrever. Porque eu tinha visto numa reportagem Stephen King, eu vi alguém com uma camisa Stephen King aí, adoro. Ele virou num livro, numa reportagem, ele falou que ele escrevia, eu não lembro, todos os dias ele escrevia tantas 1.000 palavras, páginas, laudas, por dia, e eu acreditei nele. E aí eu comecei, depois ele desmentiu isso, depois que eu já tinha passado um ano escrevendo 2.000 palavras. Você me iludiu nesse nível. Aí depois eu vi uma reportagem dele, não, eu falei aquilo lá, era só pra... E eu acreditei nele, todo dia eu escrevia. Foi tapeado. Eu sempre falo nas minhas palestras, eu não esqueço um dia que eu fui no supermercado fazer uma compra, eu morava ali perto da Barão Mendes de Melo, não sei se vocês conhecem. Eu não tinha carro, aí eu desci assim, fui eu com aquele monte de compra na rua, assim, tentando atravessar aquela rotatória lá que só dá acidente. E aí eu cheguei em casa e eu tinha que escrever um texto antes que desse meia-noite. Eu assim, o que eu vou escrever? O dia que a compra que eu fui fazer no EPA. Aí tô eu lá escrevendo a minha ida ao EPA para fazer compra. Eu escrevia todos os dias. E fui escrevendo 6 livros. Quando chegou no 7º, que eu tive esse feedback da revisora, eu vi que isso foi um resultado de quê? De muita leitura e pesquisa e muita escrita. Então, assim, não precisa fórmula mágica. Entendeu? E um outro macete. O menos sempre é mais. O menos sempre é mais. Gente, se vocês pegarem as grandes obras literárias, a maioria delas, as que eu mais gosto, não passam de 200 páginas. Você pode pegar o Processo de Franz Kafka, própria... Metamorfose, né? Metamorfose. São livros fantásticos, profundos. Tudo assim, ó. O Médico e o Monstro. Maravilha. E é um livro grosso, é muito complexo. É o feijão com arroz. Você pega aquelas frases, é o sujeito, predicado. Sujeito, predicado. E usar bem as conjunções. Porque o escritor tem que conhecer o básico disso. Eu não vou ser um professor de língua portuguesa. Aliás, eu tenho vários professores amigos. Eu mando mensagem, eu tiro dúvida. Tá, gente? Eu mando mesmo pelo WhatsApp. Tem uns 3 aí que são meus, sim. Até o Alex é um deles. Quando eu preciso ver isso daqui para mim. Porque hoje em dia tem o chat GPT. Mas antes, tudo que eu precisava era com os professores. Entendeu? Não tem mistério. É feijão com arroz. O leitor ele tem que entender a mensagem da história que você está passando. E aí, Marcos, você chegou nesse ponto de 6 livros, né? Esses que foram rejeitados. Isso, exatamente. Não é Objetos de Poder. Não. E como que foi esse abandono, não sei se é o termo correto, ali, desses primeiros livros e recomeçar uma nova série? Como que foi esse período? Na verdade, o Enigma dos Dados não ia ser uma série. Tinha o prêmio João de Barro, aqui de Belo Horizonte, acho que ele ainda tem, que eu vi um dia desse. E tinha um prêmio de R$30 mil na época. Eu falei, se eu ganhar esses R$30 mil, eu fico milionário. Aí eu consigo publicar meu livro. Foi desse jeito, meu pensamento. Só que eu estava planejando uma coleção de 7 livros. Os personagens que estão nessa coleção, todos eles iam ser muito velhos. Muito, muito velhos, mesmo assim, 80, 90 anos de idade, iam estar todos petrificados. Os 7 objetos de poder, né? Porque são 7 objetos, cada objeto ligado a uma área do conhecimento humano. E um casal de irmãos, né, do nosso mundo ia ser igual Nárnia. No nosso mundo, eles iam ser teletransportados para Enigma, o universo de Enigma, e iam começar a encontrar esses objetos. Ia ser desse jeito a história. Mas estava no planejamento. Quando surgiu a abertura do concurso, a minha revisora, eu escrevi esse livro correndo, porque eu precisava entregar ele. Tinha prazo, né? Tinha prazo. E aí eu escrevi ele em 28 dias. Eu estava de férias, são 14 capítulos. Eu vi alguém aqui falando, eu acho que, se eu não errar, alguém falou aqui que a
A escritora que veio aqui antes é a Lívia? A Lívia, não foi? Isso. Então eu vi ela falando que ela vai escrevendo e revisando. Às vezes você aprendeu que você pode também revisar. Então, aí eu descobri isso. Eu escrevi um capítulo num dia, no dia seguinte eu tirava para revisá-lo. Eu ler e revisar. Eu escrevi o capítulo 2 no terceiro dia, no quarto dia revisava. Então eram 2 dias para cada capítulo. Só que os enigmas que tem no livro, que o livro tem muitos enigmas, eles já tinham sido preparados para a história que eu estava montando anteriormente. E eu não poderia escrever aquela história porque eu tinha que entrar com um livro solo no concurso. Não ia rolar um livro que termina... Sim. Porque tem alguns concursos literários que, inclusive, proíbem que os livros não podem fazer parte de uma série. Isso está em regulamento. Por exemplo, o Prêmio Amazon Jovem, inclusive, fica a dica aí para os autores independentes. Até o dia 31 de dezembro está aberto o Prêmio Amazon de Literatura Jovem. E aí, esse prêmio é focado na autopublicação. O autor publica esse livro pelo Kindle Direct Publishing e quem ganhar vai ganhar um contrato com uma grande editora e ainda um valor alto em dinheiro, fora alguns outros benefícios da Amazon, como ter o livro transformado em audiolivro, e é uma vitrine muito grande. E esses prêmios literários, né, o Marcos falou, também são uma grande porta de entrada, uma grande vitrine para os autores independentes. Né? Vou dar um exemplo aqui de um autor nosso, né, que, inclusive, eu tenho certeza que ele vai estar aqui em alguma edição do Plim como padrinho, que é o Emanuel Ferreira, que ganhou o prêmio Amazon Geek de Literatura, que foi por voto popular, um autor independente daqui de Minas, amigo nosso, que conseguiu. Ele conseguiu ganhar um prêmio nacional da Amazon. Então, gente, é mais uma forma de conseguir espaço no mercado editorial e de ganhar destaque também, fora a questão de premiação, né, Marcos? Não, mas é muito válido. Nossa, quem me dera ganhar um prêmio desse daí. Gente, é muito válido. E como que foi, né, nesse prêmio? Você conseguiu cumprir esse prazo? Não, eu não consegui entrar com o livro porque faltava revisão, não veio a tempo. Só que eu peguei um daqueles 7 personagens daquela história que eu estava inventando, falei assim, se eu escrever a adolescência dele, eu colocar o Isaac com 13 anos de idade, em vez de colocar ele velhinho lá, congelado, porque, né, tinha toda uma história, enigma tinha sido dominada, e aí o saber, porque cada objeto representa um tipo de saber. Os saberes estavam aprisionados, era uma longa história. Eu peguei aquele personagem, falei, vou escrever ele jovem, como ele encontrou o objeto de poder dele, da matemática. Então, aí escrevi o livro assim, pegando os enigmas que eu tinha planejado para aquela história, que seria da série, planejei para ela. E os enigmas foram todos tirados de revistinha, aquelas revistinhas compradas em banco, que eram do meu sobrinho, que aí ele já estava lá com quase 10 anos de idade, do Henry. Como é que chama? Recreio? Recreio. Sim, revista Recreio. Nem sei se existe mais. Existe. Meu sobrinho tinha umas 20 revistas daquela, aí o que eu fazia? Eu pegava aqueles enigmas que eu achava mais interessante, que aquela garotada gostava, eu falava, eu tenho que arranjar um jeito de encaixar isso dentro de uma estrutura textual, entendeu? Para como o que eu chamo de incidente excitante. E o enigma ali funciona como um incidente excitante para fazer com que o jovem leitor ele fique preso querendo ler a próxima página, e a próxima página, e a próxima página. Então eu trouxe os enigmas todos para dentro dessa história e escrevi em 28 dias. E aí surgiu o primeiro livro. Surgiu o primeiro livro. E aí todos os perrengues, eu imagino, da autopublicação, né? Enfim, você se descobrindo também, além da escrita, então, além da revisão, né? Como eu falei, quando a revisora pegou esse livro para ler, né, não era uma coleção, era só um livro único, ela queria publicar, eu fui e tirei dinheiro do bolso, falei, não, agora eu vou, se ela falou que tá bom, deixa eu investir. Investi, fiquei com aquele monte de caixa lá. Ele foi lançado em dezembro de 2024 por uma editora de São Paulo. 24 ou 2014, por uma editora de São Paulo, publicação paga. É que você falou que você pagou aqueles 8.000, 1.500 exemplares. Exatamente. Ficavam 300 na editora para ela vender pelo site e voltar. Sabe como é que funciona? E 1.000 e poucos iam para sua casa em caixas. Aqueles livros não saíam. Aí eu fui na escola do meu sobrinho, briguei com a minha irmã, por que você falou para a diretora, para a coordenadora, que agora eu vou ter que ir lá? E eu nunca tinha dado uma palestra na minha vida.
Eu só apresentei trabalho de né? escola. Eu falei, gente, eu vou ter que ir lá falar para menino de 5ª série. Gente, eu preparei um slide, gêneros literários. Eu usava óculos de grau. Hoje eu uso porque eu fiquei velha e é só para ler. Mas eu fiz aquela cirurgia de miopia, eu usava óculos mesmo, camisa de botão, igual um senhorzinho mesmo, imagina. Eu tô imaginando isso há 15 anos atrás, eu parecendo mais velho que hoje. Aí eu cheguei lá com aquele slide, que eu não sabia o que eu ia falar pra garotada, falando, gêneros literários se dividem nisso, naquilo e naquilo. E aqueles meninos tudo olhando assim. Na hora que eu terminei, e aí eu fiz um monte de marcador de página, objetos de poder, né? Saí distribuindo. Virou, na hora que eu terminei o bate-papo, aqueles meninos começaram a vir na minha direção, eu assustado, parecendo Walking Dead, assim, aquele monte de criança. Eu falei, agora eu vou ser comido. Aí, de repente, parecia o show da Xuxa, a nave descendo, assim, aquela criançada, uma menininha me abraçou e falou assim, foi tão bom. Aí eu fiquei olhando aquilo assim, falei, gente, o meu público está nas escolas. Explodiu na mente, falou, na hora, deu eureka. aquele clique assim, eu falei assim, eu com aquele monte de caixa lá em casa, e eu não tinha levado um livro para vender. Nossa! Eu nem pensei assim, eu vou levar livro para vender. Sabe assim, a gente, né, eu não sou vendedor de livro, eu sou escritor. A gente não tem essa ideia? E eles é uma ideia, nada a ver. Eles lá dentro da caixa... Todo mundo, aquela meninada, assim, mas avançaram mesmo, todo mundo, não sei o que lá, autografa para mim. Aí eu comecei a autografar Os marcador de marcadores. página. Aí eu comecei a bater de escola em escola. Gente, eu lembro, eu no centro da cidade, uma escola ali perto do Shopping Cidade, aqui eu sou escritor com um livro debaixo do braço, ninguém, não, quem que é você? Qual que é a editora? E nenhuma escola abria. Aí eu fui numa segunda escola, que a minha esposa conhecia a coordenadora, que aí abriu para eu ir, aí eu fui, mesma coisa, palestrinha de gênero literário. Botão, óculos, aquela coisa que não identifica nada com o público-alvo. Vamos vendo. Até que eu desisti, falei assim, já escrevi um livro, fiz 2 filhas, agora eu vou plantar uma árvore e tá bom, vou distribuir 1.500 livros, vou fazer 1.500 leitores felizes por ganhar um livro, porque ganhar livro é bom demais. Eu tinha desistido da minha carreira, só que nesse período de 2015, de janeiro a junho mais ou menos, minha mãe com câncer de pulmão, ela faleceu em julho ou maio, eu cuidando do negócio dela, aqueles livros empilhados lá em casa. O que eu fiz? Eu tentava colocar meus livros nos supermercados, naqueles biombos, aí pegava o telefone e ligava, levava não. Ligava para a livraria de Belo Horizonte, gente, eu já recebi não de livraria por telefone, da pessoa desligar na minha cara. Nossa, que dor. Posso nem falar o nome da livraria, né? Não é ético. Mas assim, da pessoa desligar mesmo. A gente não conversa com autor independente. Na hora que eu falei absurdo. que eu ia... A pessoa assim, mas qual que é a sua editora? Não sei o que. Eu falei, não, eu sou o autor que está falando. Aí, pum, a pessoa nem continuou a ligação. E assim, eu não levo a mão não. Na hora você fica com raiva, mas eu falei, né? O não a gente já tem, alguém falou que... O não a gente já tem, vamos já atrás tem. da humilhação. Aí eu deixei meu telefone, eu nem lembro se tinha WhatsApp na época, 2015, eu sei que eu deixei meu telefone, eu deixei meu número de telefone num livro com um camarada na escola das minhas meninas. Falei, quem que é dono dessa feira de livro? Ah, é o fulano. Aqui, ó, fala pra ele se ele quiser vender meu livro aqui. Passaram-se 3 meses, desde o dia que eu deixei esse livro. Eu em casa, na hora que eu estava em casa, do nada, eu tinha esquecido a carreira de escritor. Eu recebo uma ligação. Aqui é o fulano, eu sou dono de uma feira de livro, eu estou em São Paulo numa reunião de livreiro, eu trouxe o seu livro para ler no hotel, eu quero vender o seu livro na minha feira, eu estou gostando de ler o seu livro. Aí eu comecei a colocar um monte de problema, mas aqui eu não emito nota fiscal, eu não tenho editora. Aí eu mesmo, primeira vez que alguém me liga. Boicotando, né? Não, eu totalmente assim, deixa eu me boicotar. Cara, foi 1 segundo, eu falei assim, Marcos Mota, seu idiota. Sabe quando você pensa assim, o cara tá querendo vender seu livro? Aí eu pensei aqui, como é que faz para vender o meu livro? Aí ele falou, você me fala quanto que você vai me passar, eu coloco o preço que eu ver que eu quero ganhar em cima e eu te pago quando ele for vendido. Eu falei, beleza. Aí ele falou, vai lá na Cidade Jardim, Colégio Pitágoras. Foi o primeiro colégio. Procura fulano de tal, porque ele estava em São Paulo, né? Procura fulano de tal lá, com uma caixa de livro e fala para ele deixar lá na feira e vender. Chega eu com a caixinha de livro. Aí coloco e penso assim, nossa, aquela feira bonita, cheia de livro, assim, vai colocar do lado do Harry. Né? Aí eles vão colocar lá no rodapé, assim, ninguém ia ver meu livro. Sabe assim? Aí, uma semana de feira do livro lá, eu chego pro
cara que estava lá, o gerente lá da feira, fala assim, conversa com a diretora, vê se eu posso falar para os alunos. Aí conseguiram um horário para eu falar para os alunos. Chega quem lá? O senhorzinho, com uma palestrinha de gêneros literários. Aí a mesma coisa de sempre. Quando eu abri para perguntas, uma garotinha levantou a mão e falou assim, por que você virou escritor? Eu comecei a contar o caso em detalhes, que é a minha palestra que eu dou geralmente nas escolas que eu vou, com mais detalhes, sobre a minha revisora. Quando eu comecei a contar a história, a professora que estava na porta olhando para o corredor, porque assim, quando você vai na escola, muitas vezes você vai assim, deixa ele entreter os alunos enquanto eu descanso um pouco, porque vida de professor vocês já viram, né? A professora voltou assim, começou a escutar, os meninos pararam de conversar, todo mundo olhando, ouvindo eu falar da minha história, da minha jornada. Eu falei, encontrei o meu mote, encontrei o que eu tenho que falar. Eu não tenho que ficar falando de gênero literário, isso aqui é professor de literatura que tem que falar. E aí, dessa escola, sabe quantos livros eu vendi? Quem assiste meus vídeos no Instagram já sabe, né? Que eu faço pergunta para os alunos. Quantos livros eu vendi na primeira semana? Um livro. Só que quem comprou esse livro era o filho da coordenadora. Mãe, fala para a professora para a gente ler na turma, esse livro é muito gostoso, é muito bom. A professora adotou. Aí mandava um e-mail para mim, não estamos encontrando seu livro em lugar nenhum. Não, é comigo mesmo que compra. Aí chegava eu com a caixinha de livro na escola. A professora foi para outra escola que ela dava aula, levou para outra escola e começou. Gente, é isso aqui, para você conseguir fazer a coisa acontecer. E todas as portas de escolas começaram a abrir para mim. Todas, que vocês imaginassem. Eu recebia ligação de e-mail, porque eu tenho uma página na internet, na época eu deixava o meu e-mail para contato, a pessoa me escrevia pelo e-mail. Não tinha Instagram na época, Facebook eu não lembro, mas eu não tinha essa coisa de marketing digital. Aí nessa época, eu estou dando um monte de dica aqui para autor independente, pérolas. Eu já vi autor independente quando conseguiu uma oportunidade num evento na Livraria Leitura, porque eu estava junto, eu era independente na época juntos. Aí colocaram a gente lá num fundo, num local, os nossos livros escondidos. A autora quebrando pau assim comigo. Você viu onde eles colocaram nossos livros? Tinha que colocar na vitrine, não sei o que lá. E os funcionários do lado ouvindo, e eu só assim. Sabe quando a pessoa tem um rei na barriga? E acha que eu sou o autor, meu livro tem que estar... igual eu, quando colocaram meu livro lá no rodapé do estante. Do stand. Cara, eu fiquei calado. O cara já estava me dando a oportunidade de colocar o meu livro ali. Eu vou brigar porque ele não estava na altura do olhar dos leitores? A pessoa quebrando o pau com a loja que deixou a gente estar presente ali porque o livro não estava onde ela queria. Na frente do funcionário, que é o bibliotecário da loja. O funcionário da loja é o bibliotecário da loja. Quem pode indicar para uma pessoa que entra. Então não basta só escrever bem. Escrever bem, vocês já viram que é o feijão com arroz. Tem todo um como fazer em termos interpessoais. Isso. Ô Marcos, bom, você contou dos perrengues, dos dias de luta. E agora a gente quer saber também dos dias de glória, né, gente? O Marcos, ele conseguiu simplesmente um contrato com o Grupo Ciranda Cultural, que é nada mais, nada menos do que um dos maiores grupos editoriais do Brasil pelo selo Príncipes. Conta pra gente, como que foi o contato deles com você? Quando que surgiu? Como que surgiu essa oportunidade? E uma outra coisa, vou emendar a pergunta aqui. O box, né, da série Objetos de Poder foi destaque na Bienal do Rio, no estande da Príncipes. Como que foi a sensação de ver o box dos seus livros lá em destaque em um dos estandes mais visitados do maior evento literário da América Latina? Vamos começar então pela primeira. Pessoal, eu fiquei 7 anos na Editora Lê, que é uma editora maravilhosa aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Eu recebi uma ligação da Editora Lê pedindo que eu comparecesse à editora. Eu estava dirigindo, eu estacionei o carro quando eu vi a ligação. Nós somos a editora. Fiquei 7 anos com eles. Me convidaram para uma reunião, chegaram lá, nós queremos te publicar. Porque uma bibliotecária do SESI, a Terezinha, não está mais no sistema, eu acho, querida Terezinha, gente, Terezinha mora no meu coração. Ela chegou para a representante da editora, falou assim, aqui, por que vocês não publicam esse autor aqui? O livro dele não para na estante
e tá dando briga dos leitores, porque eu só tenho tantos exemplares, tá dando briga. A Terezinha foi responsável de eu ir para ler, né? Aí a representante da editora levou para a editora, me convocaram para uma reunião, aí eu falei assim, nunca falei mal de ninguém em rede social, nunca falei mal de editora, né? Às vezes a gente quebra pau por causa de algumas coisas assim, né, Alex? Mas de vez em quando a gente chega com a voadora assim, mas não é por causa de literatura, não. Aí, gente, eu fui lá, fui publicado, foram anos assim maravilhosos, publicaram do livro 1 até o 5. Quando chegou a pandemia, a coisa ficou confusa para várias editoras, para muita coisa, né? Foi aquele, todo mundo sabe, Deus nos acuda. Muitas editoras fecharam. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o dono da editora Ciranda Cultural, né? O diretor, o CEO, proprietário, em um evento no Pará, por causa de um livro que eu publiquei com a minha filha. Eu publiquei um livro com a minha filha, com a Sofia, pela editora Unidune, aqui de Belo Horizonte, né? Da Glaucia, exatamente. E por causa dessa publicação com a minha filha, nós fomos em um evento no Pará. Quando chegou um evento no Pará, tinha autores lá, e aí um senhor que estava lá, que também estava lá como autor, ele olhou meus livros e falou, não, que capas bonitas, por que eu não vejo seu livro em outras livrarias do país? Eu falei assim, não, porque ele é publicado por uma ótima editora de Minas, mas é mais local. Aí ele falou, aí eu falei para ele assim, como é que você sabe como é que faz para colocar o livro geral num país, assim, em todos os estados? Ele falou assim, olha, o segredo é você ser publicado por uma editora grande, de São Paulo, do Rio. Aí eu falei para ele assim, você conhece, tem o contato de alguém? Eu não sabia com quem que eu estava conversando. Ele falou assim, olha, eu tenho uma editora. Talvez aí, você quando conheça. Ele falou assim, não sei se você conhece, né? Não sei se você conhece Selo Príncipes. A minha menina que estava do meu lado, ela devia estar com 12, 13 anos na época. Ela regalou o olho assim, porque ela lia os livros da Príncipes comigo. Na pandemia a gente só comprava livro da Príncipe por R$20, R$25, aqueles livros que eu sonhava em ter, que eu nunca tinha dinheiro para comprar. Livros acessíveis. E eu tinha acabado de ler Corcunda de Notre Dame. Aí eu falei assim, Príncipe, a minha menina regalou o olho. Aí eu falei, conheço. Aí a gente trocou ideia, cara, não dá, senão a gente vai estender muito, mas foi uma coisa tão inusitada, vocês não têm noção. Tão inusitada que ele contou isso para os empregados da editora. Quando eu fui lá pela primeira vez, que eu fui contar, eu tomei os meus livros da mão do cara. Eu falei assim, porque eu levei uma caixa de livros para ver se os livreiros do Pará vendiam meus livros. Aí ele com os livros na mão, eu falei assim, você me dá aqui porque eu vou ver se eu encontro um estande para alguém vender meu livro. Aí ele ficou olhando para mim assim, eu tomei os livros da mão do cara. O dono da editora, sabe? Aí eu fui, e aí eu tinha falado para ele, você conhece o livreiro tal de Belo Horizonte? Conheço, aí tirei uma foto, posso mandar uma foto, nossa foto para ele? Pode. Quando eu cheguei no hotel, eu falei, filha, que besteira que eu fiz, porque eu mandei um áudio pro livreiro daqui, falei aqui, quem que eu conheci? Você conhece? Mandei a foto. Aí o cara me manda um áudio assim, agarra nesse cara, você tem algum lugar nesse país onde um livro consegue chegar, ele consegue chegar, faz o livro chegar em qualquer lugar, é ele. Eu falei, filha, o papai acabou de destruir a carreira dele. Tipo, gente, eu até ajoelhei, ora aí, filha, vamos orar. Deus, me perdoa, que besteira que eu fiz, igual eu no telefone com o cara, colocando problema em cima de mim. Aí eu ligo pro cara, mando um áudio para ele no WhatsApp, né? Na mesma hora ele visualizou, aí eu perguntei para ele aqui, a gente pode ter uma conversa amanhã? Né? Só que assim, o Enigma dos Dados estava em contrato com a lei, eu não tinha como publicar. Aí eles negociaram, a Glaucia estava lá, negociaram para ver se publicávamos o livro que eu escrevi com a Sofia. Então, o intercâmbio começou todo por aí. Aí, resumindo, quando eu vi que o meu livro não ia alavancar mais, porque realmente tem que ter uma plataforma, por melhor que seja a editora, porque a editora é maravilhosa. Quando chegou em dezembro, eu não lembro se foi 2022, eu procurei a editora, ela levou até um susto, a gente teve uma conversa, eu falei, não, realmente eu quero distrato, aí eu pedi o distrato. Entendeu? Ela levou um choque, e eu não tinha editora nenhuma, por quê? Eles têm um código de ética no mercado editorial. Uma editora, se você tem um contrato de um livro seu com uma editora, as outras editoras não conversam com você sobre aquele livro, de forma alguma. Toda vez que eu tentava falar sobre Objeto de Poder, eu não tinha resposta. Aí a Glaucia que me ensinou. A Glaucia falou assim, olha, nós temos um código de ética. Se o seu livro... Né? Não é que eu não tinha ética não, tá, gente? Porque realmente, assim, eu sou o tipo de escritor que eu vou aprendendo assim, na prática. Assim como eu aprendi a escrever tudo levando murro, eu vou aprendendo no mercado editorial também levando murro.
Entendeu? E aí foi assim, aí eu pedi o distrato, aí a gente chegou num consenso, deixamos parte do contrato, porque estava no PNLD, 2 livros meus continuaram com a lei no PNLD, aí foi tudo tranquilo, muito tranquilo. E aí eu assim, o que eu faço agora? E foi quando eu dei um telefonema, falei, aqui, Então, os direitos autorais voltaram para na minha mão. Tudo bem? Aí ele, tá, que vai ter um evento aqui em São Paulo, coisa só, você quer vir com a sua filha, mando te buscar no aeroporto, aquela coisa toda. Aí foi o que você falou. Gente, eu hoje, assim, eu vivo um sonho de escritor. Quem sou eu para me comparar com Paulo Coelho, Machado de Assis? Eu me realizei como escritor. Sabe assim, o box foi... Eu falei pro dono da editora, eu falei assim, isso daqui é a minha coroação. De um engenheiro que nem pensava em ser escritor, caiu de paraquedas, porque queria escrever uma historinha pro sobrinho. Eu falei assim, se eu conseguir chegar nesse nível, gente, vocês, quem escreve, quem gosta, qualquer um consegue. Gente, eu tô falando, não tô me menosprezando, não. Não vai ser fácil? Talvez não, acredito que não. Eu não sou desses. Rola pra cima, compra meu curso, vai ser fácil, em 30 dias você vai publicar um best-seller. Não existe isso. Eu sei de quem você está falando. Não, eu vejo umas coisas no Instagram, não é ético falar nome. Gente, sempre tem hora que dá vontade de dar um print e colocar no story. Gente, vocês estão caindo nisso aqui? Sim. Não existe isso, não existe esse atalho. Entendeu? Perfeito. Mas vale a pena. Porque, gente, pessoa da área de exatas. Eu acho que, Marcos, toda jornada, e eu falei isso mais cedo na oficina de manhã, que é uma jornada longa, né? Claro que cada pessoa tem um tempo, né? Mas já que não é algo para a semana que vem, por que a gente não desfruta ao máximo possível de todas as etapas? Tem uns momentos difíceis, vão ter momentos de realizações, igual você teve. E muito, muito interessante toda essa jornada, né, Marcos, que você narrou aqui pra gente. Eu tenho certeza que se a gente estivesse agora 1h da tarde, terminaríamos 6 horas. Eu resumi muito, tá, gente? Exato, porque tem muito assunto, tem muita jornada, muitos anos, muitos livros, né? E eu queria, né, Bruno, acho que é interessante a gente abrir para o público para complementar, né, alguns tópicos, alguns assuntos, algumas dúvidas que alguém tenha. 1 minuto só, eu sei que o tempo é corrido. Sempre, sabe a roupa de botão, o óculos. Eu comecei a visitar as escolas, aí eu mandava pro meu irmão, Marcelo, olha só, eu tô conseguindo ir na escola. Aí, e postava, porque alguém falou assim, registra, faz marketing. Aí, eu tô vendo aqui no Instagram, você igual um velhinho falando pra criança. Aí ele me manda um link, dress code. Eu nem sabia que era dress code, como se vestir. Aquilo me subiu nos nervos. Aí eu virei pro ilustrador que tinha feito a capa do meu primeiro livro, que morava no Rio Grande do Sul. Eu tinha pagado particular, assim, cara, faz uma capa aí, eu era autor, porque depois eu fiz edições independentes dele, tá, gente? Antes de chegar na lei. Aí eu falei assim, você acredita que meu irmão me mandou um link para eu aprender a me vestir para as palestras? Ele falou, não, agora que seu irmão falou, deixa eu te falar. Tipo, já que ele tocou no assunto, cara, então... já que ele tocou no assunto... Gente, eu fui na Piticas, eu saí comprando aquelas camisas de super-herói, Thundercats, Batman. Cada escola que eu ia, eu lembro, no São Miguel Arcanjo, eu cheguei um dia com Star Wars, quando tinha aquela terceira trilogia, tinha estreado. Peraí, que você tocou num ponto que eu preciso te contar uma novidade. Você falou aí de São Miguel Arcanjo, por um acaso é um colégio que fica no Nova Floresta, senhor? Exato. Pois é, eu estou trabalhando lá. E excelente. Os seus livros são alguns dos mais lidos lá na Biblioteca de São Miguel. Já fica aí o convite para o senhor voltar lá. Legal. Porque tem demanda lá no São Miguel para escritores, então já fica aí o convite para você voltar lá e abrilhantar lá a nonossa biblioteca. Obrigado, de novo. Já gente, um leitor, ele me entregou umas figurinhas do álbum do Star Wars, ele mostrou, porque eu tava com a camisa Star Wars. Aí eu, que legal. Ele, não, é pro senhor. Gente, você vê a identificação, quando você encontra o seu dress code. Né? Gente, você encontra... Piticas me patrocina, eu tô vestindo, ó. Bruna veste Piticas hoje, Senhor dos Anéis, me patrocinem, por favor. Mas é bom demais, né? Eu sou fã das camisas. Eu gosto demais. Gente, eu vou abrir aqui, vou descer aqui para abrir as perguntas da plateia. Quem tá a fim de fazer perguntas, levanta a mão. Peraí, já vou aí. Olha só quem que vai fazer pergunta pro Marcos.
Então, Marcos, bom, meu nome é Alex, né? Bom, eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre o contexto da sua obra. Recentemente, eu estava lendo sobre o processo de criação do Tolkien, né? Na construção daqueles mundos, né? Da obra dele, Hobbit, O Senhor dos Anéis, etc. E parece que ele era muito rígido, né? Com a criação desses mundos, no sentido de ter uma coerência, que mesmo sendo uma fantasia, há que se ter regras rígidas ali, né, no sentido de manter uma coerência, bem como de tornar aquele mundo crível para os leitores. Bom, voltando agora para o Marcos Mota, como que é o seu processo de criação nesse mundo? Porque a gente sabe que o reino de Enigma não existe, né, infelizmente. Como que é esse seu processo de criação? Porque uma coisa que me surpreendeu, e é algo que eu já te disse, eu não era fã de literatura fantástica, eu não gostava, né? E passei a gostar, né, com seus livros. E me captou aquilo ali, né? Imediatamente nos primeiros capítulos eu estava imerso ali naquele mundo. Como que você, enquanto autor, faz isso? Torna esse mundo crível? Como que é esse processo para você? Bom, Alex, eu lembro que no primeiro livro eu queria, apesar de o universo ser um universo fantástico, né? Eu não sei se você já viu falando sobre Aristóteles, que o impossível, o que é impossível, mas é provável, é o que nós acreditamos. O ser humano acredita naquilo que é impossível, mas que é provável. E não acredita naquilo que é possível, se não for provável, se for improvável. Por isso que muitas vezes a melhor amiga chega assim, olha, ele está te traindo. Não está de jeito nenhum. A coisa pode ser real, mas se for improvável, nós não acreditamos nela. Então, a minha missão ali é tornar algo impossível provável. Quando você torna algo impossível em algo provável, você capta a mente do seu leitor. Por isso que Harry Potter fez tanto sucesso, Senhor dos Anéis também. Porque esses autores, querendo ou não, ninguém aqui acredita que uma pessoa vai passar com vassoura voando. Mas ela consegue transformar isso em algo tão provável, à medida que ela vai construindo o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Quando você chega na parte da vassoura, aquilo ali está totalmente plausível. Você fala assim, toma meu dinheiro, eu quero o livro 2, o livro 3. Você quer aquilo ali, você acredita naquilo ali. E eu faço muito isso construindo aos poucos. A maioria dos escritores que eu vejo, muitos, quando eu estou falando assim, que me enviam escritas, né, eu falo, eu posso ler um primeiro capítulo. No primeiro capítulo ele já jorra, desculpa o termo, vomita um monte de nome confuso na cabeça do leitor, sabe, assim, ainda mais fantasia, aí inventa uns nomes lá de personagem, de universo, de local. Você tem que construir aos poucos. Você tem que começar, entendeu? Numa toca no chão vivia um hobbit. Você nem sabe o que é hobbit, mas você entendeu que numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca suja, desleixada, era uma toca com zelo. E isso fazia toda a diferença. Você tem que construir aos poucos para você conseguir chegar em algo complexo. Eu faço essa construção do universo de forma lenta. Quem faz isso é o Brandon Sanderson, que é o papa da literatura fantástica do momento, depois de George R. R. Martin. Ele faz isso muito bem. E outra coisa que eu uso, que eu gosto muito, é a adjetivação. O adjetivo, principalmente quando você duplica ele, triplica ele de uma forma bem feita, você consegue gerar imagens na mente do leitor para ele criar aquela cena que você quer. E essas são duas dicas que eu dou assim, que eu gosto demais. Eu não lembro se nós já conversamos sobre isso. Adjetivação, para mim, não sei se você fez o meu curso. Eu tenho um curso de escrita, gente, na Udemy, na plataforma. Eu indico vocês fazerem cursos, porque quem quer escrever, porque cursos, não existem atalhos, mas cursos eles reduzem muito também a... Eles organizam a forma de estudar. A gente fica batendo a cabeça, a pessoa já te entrega. Mas é assim que eu faço. Eu não sei se eu respondi. Eu construo meu universo passo a passo. Eu não vou passar algo complexo nos primeiros capítulos, porque o leitor vai travar. Ótimo, Marcos. Mais perguntas do lado de cá agora. Não é nenhuma pergunta, mas falar que o Marcos é uma pessoa... A sua jornada é muito bonita, né? Já é o 4º ano que ele vai em nossa unidade. É gratificante te ouvir. Eu acho muito bonito. Você é uma pessoa muito simples, mas traz essa beleza assim, né, na sua forma de falar e nos seus livros. Mas uma curiosidade: o que aconteceu com a sua revisora?
Gente, deixa eu falar. Nossa, Ela está viva? eu não Obrigada sei. por Deixa eu falar pra vocês. perguntar a pergunta do milhão. Inclusive, foi bom você ter tocado nesse assunto, gente. Eu sei que ela revisava textos pro TJMG. Ela era professora também na época. Nossa, passava uns perrengues em sala de aula. Ela me contava. Eu já fui professor lá nos meus 20 e poucos anos, lá na pré-história, né? E assim, eu dava aula, eu lembro como é difícil você... já perdi voz em sala de aula, de tanto falar. E aí foi bom você ter perguntado por quê? Porque eu tinha feito uma promessa para mim, assim que saísse o box, eu ia comprar um box, porque, gente, o pessoal acha que você é autor, você tem os seus livros, né? Eu também tenho que comprar meus livros, eu compro com desconto, mas eu tenho que comprar. Eu ganhei 2 boxes da editora, a gente ganha 10 exemplares quando lança um livro, mas aí eu falei, eu vou comprar um box, vou levar, procurar ela, eu não sei onde ela mora, eu sei onde ela morava, não sei se ainda mora, porque fazem 10 anos, 2015, acho que a última vez que a gente se falou foi 2016, foi quando eu fui para ler, porque na lei aí já tinha um revisor, e aí eu lembro que eu até indiquei, mas eles já tinham a equipe deles, e eu prometi isso para mim, que eu procuraria a revisora, e eu Então quero fica dar a missão, né? De encontrar. Eu quero dar olha aqui onde nós chegamos. Gente, e eu lembro uma vez que alguém falou assim, que eu fiquei traumatizado por causa dela. Gente, mas não foi traumatizado, foi uma coisa boa. Porque tudo que ela me falou foi a verdade. Entendeu? E quando a gente ouve a verdade, quando você faz algo, ainda mais algo que você pega muito carinho por aquilo, e alguém fala que não tá bom, gente, é o fim do mundo. A pessoa vira sua inimiga. Até internalizar e entender que ela fez para te ajudar é o processo. Não, ela estava natural. sendo assim, a revisora. Eu paguei para ela me falar. Simplesmente Ela fez sendo o trabalho profissional, dela. só que ela só exato. não falou o que eu queria. Sim. Ela não massageou meu ego, né? Então, Exato. a cadeia, como é que chamava aquele negócio? Tinha o negócio do tamanquinho que tinha que descer. Descer do salto, né? Salto, né? Tipo assim, meu salto do orgulho. Deixa eu tirar meu salto aqui e baixar o... Mas é isso, mas eu vou procurá-la. Foi bom você ter me feito. Temos mais... tá aqui com o Luiz. Só mais uma. Ô, Marcos, aproveitar para complementar a sua história. Teve um evento que a gente participou junto. Eu era agente literário na época. E o pessoal tinha me passado o seu contato. Eu lembro que eu estava distribuindo cartão a rodo no evento para poder melhorar a cartela de cliente. Só que meu cartão tinha acabado na hora que chegou em você. Mas tinha um detalhe muito importante, que eu era amigo da Gláucia. Na época... Eu lembro, é um evento no BH Shopping. No BH Shopping. E a sua filha, se eu não estiver Foi enganado... o lançamento do livro dela. Estava fazendo o lançamento do livro dela. E eu lembro que eu fiquei encantado com a história da sua filha. Conta um pouquinho dessa história, porque eu acho Olha, muito a bacana. Sofia, ela escreveu aquele livro, a gente tinha promessa de escrever outros livros juntos, né? Mas acabou que nós não escrevemos porque ela, aquela fase juvenil, ela entrou numa rotina, negócio de Olimpíadas de Matemática, aí foi fazer o FMG, Iniciação Científica, o negócio pesou muito para ela realmente deixou de lado, mas o livro dela foi adotado esse ano, eu acho que os últimos exemplares foi adotado pelo Dona Clara, ela vai agora no Dona Clara, ela vai dar 3 palestras seguintes. Pô, que legal. E aí eu lembro que quando eu liguei para a Gláucia falou, olha, eu tenho os últimos exemplares, vão para a escola, e muito provavelmente a gente está negociando, porque a Gláucia já me entregou, né, os direitos autorais, provavelmente, mas vamos ver, o ano que vem nós já temos garantido um livro pela Ciranda Cultural, pela Príncipe, não sei se vai vir pelo selo Príncipes, é um livro que eu lancei como autor independente, chama O Filho do Coveiro, é o único livro que não é fantasia, que eu escrevi na vida que não é fantasia, é um romance romântico de época, juvenil, numa cidade fictícia em Minas Gerais, fala sobre preconceito, sobre desenvolvimento pessoal, motivação, um garoto que é filho de um coveiro, sofre muita discriminação, ele é apaixonado por uma garota da aristocracia, início do século XX, e é um livro muito bacana, assim, eu sou suspeito por falar. E a Príncipe já me falou que vai publicá-lo ano que vem, então já temos um título aí para o ano que vem. Estaremos no aguardo. E eu estou, sim, clamando para que O Rei de Branco e a Rainha da Noite, que é o livro que eu escrevi com a Sofia, é uma releitura da ópera, né, A Flauta Mágica. Sim. A Flauta Mágica. Eu lembro de você contando a história desse Então, livro. e aí você pediu para eu falar um pouco disso, né? A Sofia, ela foi uma redação que estava na pandemia, eu transferi minhas filhas para a escola pública, estava muito difícil pagar 2 filhas em escola particular, e eu não estava vendo o resultado, porque aula online não... Desculpem quem... Para Fundamental 2, para mim, acho que muita coisa não rola, sabe? Se aprender matemática, né?
Porque eu pagava aula particular, mas depois eu tinha que ficar em casa ensinando. Então, pra quê? Falei, não, aí não tem condição. Elas foram para a escola pública, e na escola pública, o que eu preferi? Eu preferi tirar o dinheiro que eu gastaria na escola particular e pagar os professores por fora. E aí eu paguei uma amiga minha, professora de português, para dar aula, corrigir as redações da Sofia, né? Eu preferi isso, foi uma estratégia nossa e funcionou. E aí quando a Iva, professora até do SESI, ó, coincidência, a Iva, de Betim, a Iva começou a corrigir porque eu pegava no pé da minha filha e minha esposa falou assim, você não é professor de português. E eu estava exigindo muito. Para mim eu não estava exigindo muito, eu estava assim, como que você escreve isso errado? Né? Aí a Iva mandava áudio e falou assim, olha, a sua filha não escreve errado, ela escreve errado o que é para a idade dela escrever errado. Então assim, me falou. Aí eu lembro que no áudio ela falou assim, Marcos, a Sofia usa metáforas. Que criança de 12 anos usa metáforas assim, uma redação? Porque a Sofia sempre foi de ler muito. E a Iva começou a elogiar tanto a escrita da minha menina, que eu achei que eu já tinha, assim, uma Nora Roberts em casa. Falei, não, eu sou pai da Nora Roberts. Aí eu achei assim, pronto, tem uma escritora. Aí eu peguei e falei assim, filha, vamos escrever um livro com o papai. E começou aquela coisa de pandemia, a editora pra cá, a editora pra lá. Aí conheci a Gláucia. E eu fui falar pra Gláucia, assim, um dia numa conversa, falei assim, eu tô escrevendo um livro com a minha filha, mas ainda não sei se a Lê vai publicar, quem vai publicar. Ela falou, não, deixa eu publicar. E ela já tomou a rédea. E aquilo foi tudo que desencadeou, né? Nós publicamos assim. E foi por causa disso. E a Sofia, assim, eu achando que ela era péssima, escrevendo as coisas, 2 S, C cedilha, sabe aqueles erros comuns, né? E realmente, quando você não é um professor de 5ª, 6ª série, 6º ano, você às vezes está exigindo do seu filho uma coisa que não está no momento não ainda. Não tem nada a ver, Sim. né? Muito legal, Marcos. Foi Parabéns. assim. E aí ela escreveu um livro. Que legal.